Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a segunda sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à primeira etapa do segundo período da 17ª legislatura, para otorgar o título de cidadão feirense ao senhor Isael Alves Ferreira, atendendo ao decreto legislativo de número 44/2013, da autoria do vereador Edivaldo Lima dos Santos. E solicito a mestre de cerimônia que anuncie as autoridades que irão compor o plenário da mesa desta Casa Legislativa. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convido os vereadores Eremita Mota e Antônio Carlos Passos Ataíde, designados pelo presidente desta Casa, para conduzirem à mesa o excelentíssimo senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, nesta sessão, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho. Excelentíssimo senhor Heber Santana, vereador da cidade de Salvador. Pastor José Cruz Santana, presidente das Assembleias de Deus de Feira de Santana e primeiro vice-presidente das Assembleias de Deus do Estado da Bahia. Solicitamos aos vereadores que conduzam ao plenário desta Casa o pastor Josué Brandão, presidente da Assembleia de Deus, Cristianismo Sem Fronteiras. Pastor Hermógenos Nascimento Leite, presidente da Igreja Assembleia de Deus de Santo Estevão. Pastor Valdemar Silva, presbítero Firmino Bastos Ferreira, da Igreja Assembleia de Deus de Santo Estevão e sua esposa. Senhora Marli Santana. Senhora Maria Jace Pereira, diretora do Orfanato da Assembleia de Deus de Feira de Santana. Pastor Miguel Pereira de Oliveira e a sua esposa, senhora Márcia Reis de Oliveira. Pastor Claudionor Barbosa Nascimento, da Igreja Assembleia de Deus de Salvador. Pastor Gessé Sodré, da Igreja Assembleia de Deus de Salvador. Presbítero Carlos Bastos e sua esposa, a senhora Elisete Ferreira Bastos. Senhora Elide Brandão. Senhora Aminaide Ferreira Leite. Pastor Ramias Nunes, da Igreja Assembleia de Deus de Salvador. Pastor José Pereira Lima. pastor Ronaldo Batista e o pastor Edinaldo Pinto.
Pastor Antônio Carlos da Costa, Igreja Assembleia de Deus de Salvador. Pastor Adailton Ribeiro. Pastor João Bispo de Lima. Pastor Arnaldo Moura. Pastor Josué Evangelista. Pastor Sérgio de Jesus. Pastor José Uíris Alves de Oliveira e sua esposa. Senhora Odávia de Oliveira Leite, esposa do vereador Edivaldo Lima. Presbítero Uziel Bacelar de Oliveira e sua esposa. Pastor Eliseu Alves Ferreira. Pastor Ricardo Neto. Pastor Antônio Jorge Bispo, representando o deputado estadual, pastor Carlos Ubaldino. Solicitamos ainda aos vereadores para conduzir à mesa o senhor Israel Alves Ferreira, homenageado desta sessão, e a senhora Joilda da Silva Ferreira, sua esposa. Pedimos Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Edivaldo Lima, segundo vice-presidente desta Casa Legislativa. Agradecemos a mestre de cerimônias, convidando a todos para acompanhar o hino nacional brasileiro.
nascente, amor eterno, seja símbolo, ouro, luz, tentas estrelado, retira o verde ouro desta flâmula, faz loucura e glória no passado, mas se és da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge da luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol resplandecente, pátria amada, Brasil. Solicito o vereador Wellington Andrade, o terceiro secretário desta casa, para assumir a presidência desta sessão. Concedo a palavra ao vereador Edivaldo Lima, autor do decreto legislativo, para saudação ao homenageado. Quero mais uma vez cumprimentar todos com a boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para mim e para esta casa é uma honra conceder o título de cidadão feirense ao pastor Isael Alves Ferreira, e com isso estarei colocando o histórico dele aqui para que vocês observem. O senhor Isael Alves Ferreira, nascido a 21 de março de 1953, na cidade de Pecaetá, Bahia, pastor, casado com a senhora Joilda da Silva Ferreira, pai de 3 filhos, Isael Alves Ferreira Júnior, Joel da Silva Ferreira e Gesiel da Silva Ferreira. Estudou em Pecaetá, fez o ginásio no Colégio Municipal de Santo Estevão, chegou à Feira de Santana aos 17 anos e morou até os 30 anos de idade. Casou-se no Templo Central da Assembleia de Deus, em Feira de Santana, em agosto de 1981. Estudou científico na Universidade, no Colégio Municipal Joselito Amorim, em Feira de Santana. Formou-se em Economia na Universidade Estadual de Feira de Santana. Estudou Teologia na Escola de Teologia das Assembleias de Deus da Bahia. Fez o bacharelado em Teologia na Faculdade de Teologia de Mogi das Cruzes, em São Paulo. Fez pós-graduação em Teorias Psicanálise pela Faculdade Unifaz, em Salvador. Pós-graduado em Psicanálise Clínica pela ESPLAN, Escola de Psicanálise da América Latina. Fez mestrado em Teologia na Universidade dos Estados Unidos. O pastor Isael é professor há muitos anos. Quando morava em Feira de Santana, foi professor de alguns colégios particulares da cidade. Atualmente ministra aulas em curso de pós-graduação em psicanálise na cidade de Salvador. É pastor das Assembleias de Deus há 30 anos. Foi pastor em Feira de Santana como vice-presidente das Assembleias de Deus. Durante 5 anos, pastoreou a Assembleia de Deus na cidade de Mata de São João, em nosso estado. Depois pastoreou por 7 anos a Assembleia de Deus na cidade de Ilhéus. Há 16 anos pastoreia a Assembleia de Deus na nossa capital. E é presidente da CONFADEB, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Estado da Bahia.
fez parte do Conselho Fiscal da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, é escritor e 8 livros já escritos pelo pastor, sendo que 2 deles publicados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que traduz estes livros por outras línguas. Pastor Israel é pregador, ensinador, palestrante para jovem família no Brasil e exterior. Prega em congressos, cruzadas evangelísticas, faz palestras em colégios, faculdade e comunidades diversas sobre a prevenção contra as drogas. Ele foi um dos fundadores da primeira casa de recuperação de drogas, o Desafio Jovem de Feira de Santana. Fundado em nossa cidade há 35 anos. Há 16 anos é presidente do orfanato evangélico, hoje chamado Casa de Apoio, cuja sede é no Parque Panorama, bairro Tomba, em nossa cidade de Feira de Santana. A história deste abnegado homem deve perpetuar os anais da nossa cidade, pois a sua vida tem a marca do caráter, fé e amor ao próximo. Como um grande homem a exemplo, tem a sua família alicerçada nos valores da moral e da ética, tendo a certeza de que este continuará sendo um grande exemplo para a sociedade feirense. Faça as belas palavras do salmista Davi, que assim expressou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas minha mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, versículo de 1 a 6. Por ter esta história tão linda e tão respeitosa na nossa sociedade, é que esta casa, nobre pastor Israel Alves Ferreira, é que esta casa está lhe concedendo o título de cidadão feirense. E aqui eu quero cumprimentá-lo à mesa, na pessoa do presidente em exercício, o vereador Wellington. Um abraço a todos. Devolvo a presidência dos trabalhos ao valoroso vereador Edivaldo Lima. Convido o vereador Antônio Carlos Passo Ataíde para a entrega da cópia desse decreto. Solicito ao terceiro secretário desta Casa Legislativa, o vereador Wellington Andrade, que proceda a leitura do decreto legislativo. Senhor presidente, em exercício, secretário Paulo Aquino, nessa oportunidade representando o prefeito, caro homenageado, sua esposa, senhores e senhoras vereadores aqui presentes, vereador Eremita Mota, Alberto Neri, Antônio Carlos Passaíde, senhores e senhoras, eis o que consta do Decreto Legislativo número 44/2013, dispõe sobre a concessão do título de cidadão feirense e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71, inciso 4º, da Lei Municipal número 37, de 5 de abril de 1990,
e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno e do projeto de decreto legislativo número 44/2013, de autoria do edil Edivaldo Lima dos Santos, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão feirense ao senhor Israel Alves Ferreira. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão do título, que será entregue em sessão solene, convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes deste decreto correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 25 de novembro de 2013. Assinam o vereador Justiniano Oliveira França, presidente. Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, primeiro vice-presidente. Vereador Edivaldo Lima dos Santos, segundo vice-presidente. Vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro secretário. Vereador José Carneiro Rocha, segundo secretário. E esse que vos fala, vereador Wellington Andrade Jesus, terceiro secretário. Este decreto foi publicado no jornal Municípios em Foco, no dia 30 de novembro de 2013. Eis o que constava, senhor presidente. Eu quero aqui registrar a presença do vereador Alberto Neri, a vereadora Eremita e o vereador Carlito do Peixe e o vereador Wellington Andrade. E já convido o vereador Antônio Carlos Passo Ataíde para a entrega da cópia do decreto legislativo ao senhor Israel Alves Ferreira. Quero aqui fazer o registro também do vereador Heber Santana de Salvador. É um prazer estar conosco aqui, viu, vereador? Bem, agora fazerei a entrega do título a placa aqui, do título de cidadão feirense ao nobre querido pastor Israel Alves Ferreira, como é da minha autoria e não é necessário passar à mesa, aqui mesmo nós vamos fazer esse trabalho.
Convido agora o pastor José Alves Ferreira para proceder com a sua palavra, novo pastor. Boa noite a todos. Eu quero saudar o excelentíssimo vereador Edivaldo Lima dos Santos, que está presidindo essa sessão e me deu esse privilégio de me tornar cidadão da minha terra de Feira de Santana. Quero saudar o senhor Paulo Aquino, secretário municipal de governo, representando o prefeito José Ronaldo de Carvalho, nosso amigo, vereador Heber Santana, da minha cidade lá de Salvador, também sou cidadão de Salvador, pastor José Cruz Santana, presidente da Assembleia de Deus de Feira de Santana, primeiro vice-presidente da Convenção dos Pastores da Assembleia de Deus da Bahia. Saudar também todos meus irmãos que estão aqui, saudar o pastor Josué Brandão, sua esposa, saudar minha família que está aqui presente, meus queridos irmãos que vieram de Salvador, meus colegas de ministério, pastores, que vieram da cidade de Salvador, e não esquecendo de saudar todos os vereadores e funcionários desta casa, e todos os meus irmãos aqui, e amigos que fizeram esse esforço, de enfrentando esse trânsito todo, chegar aqui na cidade de Feira de Santana. Meus amigos, não tem palavras para dizer a alegria que invade meu coração esta noite, quando eu estou me tornando cidadão da minha cidade, cidade que eu amo, que gosto, que quero muito bem, cidade que passei os melhores dias da minha juventude, a cidade de Feira de Santana. Cheguei aqui ainda um adolescente, estudei, como já foi dito aí, no colégio municipal daqui, o 2º grau, fiz faculdade na 2ª turma da UFES, fiz economia ali, me tornei fiscal de renda do Estado aqui, na mesa de renda daqui de Feira de Santana, trabalhei aqui como funcionário público do Estado, durante alguns anos. Antes eu tinha trabalhado na Companhia de Pneus Tropical, que é uma fábrica aqui, que agora hoje é Firestone, né? Trabalhei ali algum tempo também. Aqui foi que eu aprendi muitas coisas preciosas na minha vida. Eu aprendi na cidade de Feira de Santana, com pessoas, com um jovem cristão. Tem um homem aqui, não sei se está aqui, pastor Valdemar Silva, aqui, meu conselheiro, aqui a esposa dele, uma Marli, que aprendi desse casal aqui, lições preciosas de vida, de dignidade, de moral, e eu louvo a Deus por tê-los aqui. E da minha irmã mais velha aqui, a Menaide, está jovem assim, mas é mais velha do que eu. Minha irmã, a Menaide, que foi uma mãe para mim aqui. Morei na casa dela, aqui em Feira de Santana. E nessa cidade eu pude ser muito abençoado em todos os aspectos da minha vida. Muito abençoado nesta cidade. Tão abençoado que nesta cidade encontrei a mulher dos meus sonhos e me casei com ela. Está aqui. A mulher mais linda que eu vi na face da terra, e não verei outra, creio, mais bonita do que ela. E essa mulher entrou na minha vida e mudou a minha vida de forma fantástica. Foi aqui também, casei na igreja, Assembleia de Deus, cujo pastor José, casei ali, e temos 32 anos de feliz casamento, união conjugal. Então eu tenho só lembranças fantásticas dessa cidade, mas nunca me desvinculei dela, porque toda a minha família mora aqui. E eu ainda sou presidente do orfanato evangélico, que é desta cidade, há 16 anos, ou seja, nunca perdi o relacionamento aqui, os vínculos com esta cidade fantástica, essa cidade polivalente, essa cidade diversa, que é a cidade de Feira de Santana, uma cidade que eu amo de todo o meu coração e que
tenho aqui as raízes da minha família, não é? Que moram por aqui, quase todos os meus irmãos, com algumas raras e maravilhosas exceções, porque moram em outra cidade, mas são minha família. E posso dizer que nessa cidade fui marcado por bênção de Deus, pois fui jovem, aqui evangélico, estudante de escola secundária, de universidade, e ao mesmo tempo trabalhava nas ruas. Naquele tempo que estava terminando aquele período hippie, eu passava a noite, toda a noite de sábado para domingo com um grupo de jovens, chamava a equipe CVL, Cristo Verdade que Liberta, e passávamos visitando os lugares mais tenebrosos, onde tinha pessoas acabadas das drogas, e nós começamos um trabalho de drogados nessa cidade, de lidar com eles. Enviamos eles para uma casa de recuperação em São Paulo chamado Esquadrão da Vida de Bauru. E muitos deles hoje são pastores, são funcionários públicos, são advogados, estão espalhados em todo esse Brasil, que passaram por esse trabalho que nós fizemos. Depois começamos, eu e um moço chamado Valdeir Pereira, que foi vereador desta casa, alguns anos atrás, nós juntos, eu e ele, começamos uma casa chamada Desafio Jovem de Feira de Santana, que está aqui, muito bem cuidada pelo pastor José Cruz Santana, que é ligado à igreja Assembleia de Deus de Feira de Santana. E essa obra foi criada há uns 35 anos atrás. Foi eu e esse moço que, naquele tempo, ele foi vereador aqui nesta casa. E nós juntos começamos um trabalho que hoje já recuperou centenas e centenas de pessoas, talvez milhares já, espalhadas pelo Brasil inteiro. Então sempre eu nunca posso me esquecer destes momentos fantásticos, maravilhosos, que fazem da minha vida ser uma vida estruturada em cima de princípios. Princípios espirituais, princípios sociais, princípios de relações humanas, princípios de amizade, princípios de companheirismo, princípios de respeito pelas pessoas, pelo diverso, pelas diferenças uns dos outros, porque ele lido no meio das diferenças. Trabalho com pessoas de diversas dificuldades, não é? Trabalho com todo tipo de pessoas em dificuldade, como drogados, que continuam trabalhando até hoje. Uma casa de menores, que aqui eu presido, que presidiam uma Ilhéus também, de menores de rua, menores que estavam delinquindo nas ruas, e nós temos vivido nossa vida no serviço. Tão importante esse servir, que um dia eu fiz uma coisa que dificilmente alguém faria. Eu, fiscal de renda do Estado, fui no Centro Administrativo da Bahia e assinei meu pedido de demissão para ficar à disposição do serviço, de servir as pessoas, de ser pastor, de cuidar de almas nesse Brasil inteiro, de cuidar de pessoas. Essa é a minha profissão, cuidar de pessoas, cuidar de gente, né? Estou estudando mais a mente humana, fazendo cursos na área de neurociências também, porque eu lido com gente, lido com pessoas e quero fazer o melhor que posso até terminar minha vida, quero terminá-la com dignidade. Não terei herança para deixar, mas certamente eu quero ter um legado, deixar para meus filhos, deixar para as pessoas que me acompanharam a minha história, a minha vida, aqueles que vêm depois de mim, os mais jovens, os jovens que estão ficando velho, que possam entender que viver é mais do que existir. Viver é mais do que existir. Viver é lutar, batalhar, defender aqueles que precisam de nós, ter princípios de dignidade e não passar pela vida como alguém que só passou por ela, mas alguém que influenciou nela, que influiu, alguém que construiu, alguém que mudou a história de outras pessoas. Isso é minha luta diária, de mudar a história de pessoas que estão à beira do abismo, que estão morrendo. Essa é minha vida toda, minhas renúncias que fiz, de ser um bom economista, como comecei sendo, professor de faculdade, e depois eu deixei tudo isso para ser apenas servo, porque eu acho que um pastor não é mais nada do que servo. Não tem importância nenhuma em ser pastor, a não ser servo de Deus e do povo. Se algum pastor for importante e grandioso, ele não é ainda um pastor. Um pastor é alguém que abre mão de toda a sua importância para servir a comunidade, para servir aqueles que precisam dele. E toda a honra e toda a glória é de Deus. Todo louvor é para Ele. Toda vitória que nós temos é dele. Se tivermos derrotas, serão nossas. Mas a vitória é daqueles que nós abençoamos e ajudamos a vencer. Então eu estou de forma realizado hoje, porque eu sonhava que um dia eu poderia ser cidadão da minha cidade. A cidade
e gastei os melhores anos da minha juventude aqui. E criei os melhores relacionamentos aqui também. Então, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de agradecer aos vereadores de Feira de Santana, e agora da minha cidade, Feira de Santana. Louvar a Deus pela minha companheira e amiga de todas as horas, Joilda, pela minha família que está aqui, pelos meus amigos que vieram de Salvador, os irmãos que vieram de Salvador, e vieram estar conosco, muitos amigos aqui de Feira de Santana e de Salvador. Nós só queremos agradecer a todos e dizer que dessa forma vale a pena viver, sendo homenageado na cidade que a gente ama, que a gente quer bem. Essa homenagem fez muito bem ao meu coração, à minha vida, ao meu ministério pastoral, à minha vida de servo de Deus. Ser cidadão de Feira de Santana é honra para mim. Quem é um feirense sabe disso. Ser feirense é fantástico, porque essa cidade está boa, de um povo bom, de um povo amigo, de um povo camarada, de um povo gente boa, cidade de gente que trabalha, que luta, que vence. Então, Feira de Santana é a minha cidade, é a cidade que Deus ama, que nós amamos também. Obrigado, gente, Deus abençoe. Obrigado, Edivaldo Lima, Deus abençoe você. Convido a vereadora Eremita Mota para a entrega as flores à senhora Joilda da Silva Ferreira, como demonstração de apreço em nome da Casa Legislativa. Convido a todos para acompanhar a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve a terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve a terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto.
fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velar. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve a terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Agradeço aqui os meus nobres pares, o Wellington Andrade, o vereador Wellington Andrade, a vereadora Eremita, o vereador Carlito do Peixe, o vereador Alberto Neri. Vocês são os guerreiros, né? Desde 8 horas da manhã, esta casa teve a terceira sessão, pela manhã, pela tarde e agora à noite. E você está aqui presente, parabéns, obrigado a vocês. É aqui o vereador de Salvador, o vereador Hebe Santana, obrigado. Ao meu querido pastor presidente José Cruz Santana, ao secretário de governo Paulo Aquino, representando aqui o prefeito, obrigado. A todos os pastores aqui, obrigado. Aos pastores que estão lá na galeria, obrigado também. Ao nosso homenageado. A imprensa, um abraço à imprensa que não perdoa, está sempre presente conosco. A imprensa aqui é sempre 24 horas. Parabéns para a imprensa. Então, em nome da comunidade, em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos e da imprensa, dos colegas vereadores, das autoridades presentes, aos representados. Declaro encerrada a presente sessão solene e agradeço a todos os funcionários desta casa que desde manhã está aqui sem redar o pé. Parabéns para vocês também. E toda a família do pastor Israel, todos os pastores, parabéns. E peço que vocês assinem aqui essa lista de presença, por gentileza.